Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais uma videoaula de matemática. A apresentação é composta por mim, Maria Elismara, e pelo bolsista Josenildo. Fomos orientados pelos professores Alex Meisoari e Nardelli de Moura. Somos alunos do campus São Paulo Potengi e estamos desenvolvendo esse trabalho pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Bom, hoje vamos abordar sobre a equação do primeiro grau. Começaremos pela aplicação, falaremos sobre o método da balança, em seguida, sobre resoluções de questões pelo método da balança, e ao final traremos a resolução da aplicação. Oi, pessoal. Eu me chamo Josenildo. Elismara já havia me apresentado anteriormente e vou falar para vocês um pouco sobre a aplicação. Ela diz o seguinte, certo? Mara é uma fazendeira e deseja sua ajuda para descobrir qual a área do seu terreno. Sabe-se que o terreno é retangular e que seu perímetro é 20 metros. Observe a figura e ajude Mara a saber a área do terreno. Bom, pessoal, vale lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, todos esses lados do retângulo somado é igual a 20. Mas, professor, eu não estou vendo medida nem no lado esquerdo e nem no lado direito. Pessoal, fiquem tranquilos. A gente não consegue ver as medidas, certo? Mas como se trata de um retângulo, a gente lembra que essa medida do lado esquerdo ela vai ser igual à do lado direito, e a medida de baixo, que é x, vai ser igual à medida de cima, que também será x, certo? Então, para a gente descobrir quanto vai valer a área do terreno, nós temos que descobrir quanto é que vale x, certo? Com isso, nós iremos, no decorrer dessa aula, melhor apresentar a vocês sobre o conteúdo, para que no final a gente possa retornar para essa aplicação e conseguir resolver, certo, pessoal? Bom, galerinha, como bem tinha falado anteriormente, vamos estudar hoje sobre a equação do primeiro grau. Observe a balança abaixo, sabendo que a bola pesa 1 kg. Você consegue descobrir quanto vale um quadrado? Bom, ao observarmos aqui embaixo, vemos que temos uma balança. Nessa balança, ela é dividida em o primeiro prato. Neste primeiro prato contém 2 quadrados e uma bola, e o segundo prato, que tem 5 bolas e um quadrado. Ao observar para essa balança, é possível ver ainda que ela mantém-se em equilíbrio. O primeiro lado, ele é equivalente ao segundo lado. O que seria equivalente? Esse lado, o primeiro prato da balança, ele é igual, ele é idêntico em termos de peso, de quilograma, de massa. E para resolver o que se pede, né, que é descobrir quanto pesa um quadrado desse, podemos usar o método de tirar um elemento tanto desse lado quanto desse lado para encontrar o valor do quadrado. Se queremos apenas um quadrado, então vamos tirar um. Observe que o quadrado ele sai tanto do primeiro prato quanto do segundo prato, porque temos que fazer isso tanto de um lado quanto do outro, para que se mantenha a proporção e se mantenha o equilíbrio. Mesmo que eu tire de um lado e tire do outro, ela vai se manter em equilíbrio. Portanto, não chegamos à conclusão ainda, não é isso, galerinha? Por quê? Porque temos uma bola e um quadrado. E aqui temos 5 bolas. Para encontrar o valor que se pede, que é o do quadrado, não é isso? Podemos tirar a bola. Já que temos várias bolas aqui, podemos tirar uma bola do primeiro prato e tirar agora do segundo prato, né, galerinha? Porque não podemos tirar apenas de um lado e não tirar do outro. O que fazemos no primeiro prato, temos que fazer também no segundo. Então, se tiramos uma bola daqui, vamos tirar mais uma, vamos tirar uma do segundo prato. E observe que chegamos à conclusão. A conclusão de quê, professora? O que se pede não é qual é o peso de um quadrado. Ao observar para a balança, é possível perceber que um quadrado ele equivale a 4 bolas. Professora, como é que eu descubro o peso do quadrado? Se
Aqui, se a balança ela só me diz que um quadrado ele equivale a 4 bolas. No enunciado da questão diz que uma bola pesa 4 quilogramas. Então, isso significa dizer que o quadrado ele é igual ao peso das quatro bolas, não é isso? Então, o quadrado vai ser igual a 4 quilos, que quer dizer igual a 4 bolas. Então, vamos ver mais uma questãozinha, galerinha, só para fixar. Vamos agora resolver a mesma questão, mas denominando o quadrado como x, como valor a ser descoberto, como o valor que a gente quer encontrar. Faremos isso também aqui usando a forma algébrica da equação. Resolveremos tanto olhando para cá, o que acontece, o que significa tirar um x, tirar um quadrado, tirar uma bola de um lado, tirar uma bola do outro, nessa expressão. Bom, diz o enunciado, né? Observe a balança ao lado, sabendo que a bola tem o peso de 1 kg. Você consegue descobrir quanto vale x? Bom, para resolver essa questão, faremos o mesmo processo que usamos para resolver a questão anterior. O processo de tirar de um lado da balança e tirar do outro lado. É importante sempre lembrar disso. Não podemos tirar só de um lado, devemos tirar dos dois lados. A balança ela precisa se manter em equilíbrio, o que significa dizer que o que tem em um lado da balança deve ser, o que tem, por exemplo, nesse lado, deve ser igual ao que tem nesse lado, quando estamos nos referindo a massa, quando estamos nos referindo a peso. No caso da questão, é quando estamos nos referindo a quilo. Bom, já que queremos encontrar o valor de x, no caso o valor da quadrada, podemos começar tirando as bolas. Tiramos a bola aqui, ó. Tiramos a bola tanto do primeiro prato quanto do segundo prato. E observe também que ocorre o mesmo processo nessa expressão aqui, ó. Tiramos um de um lado e tiramos um do outro. Mas não chegamos onde queremos ainda. Então, queremos o valor de apenas um x. Se aqui tem 2x e aqui também tem 1, podemos tirar x de um lado, observe que sai um x daqui e saiu também um x daqui. A mesma coisa acontece na expressão. Eu vou eliminar um x daqui com um x do outro lado. Aí teremos que x ele é igual a 4 bolas. Observem aqui que temos 4 bolas. E aqui x vai ser igual a 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Que significa dizer que x é igual a 4. A resposta da questão seria que x é igual a 4 quilos. Vamos lá, galerinha, resolver mais uma questão de equação do primeiro grau para fixar o assunto. E usaremos os mesmos métodos usados anteriormente para resolver as outras questões. Resolveremos tanto pelo método da balança quanto pela representação algébrica. Vamos fazer olhando tanto para a balança como para a representação, para que a gente consiga enxergar o que significa tirar um X da balança, tirar um triângulo, tirar uma bola, o que significa, o que representa isso na nossa representação algébrica. Vamos analisar o que a nossa questão pede. Observe a balança ao lado, no caso essa, sabendo que o peso da bola é de 12 kg. Você consegue descobrir quanto vale um quadrado? Então, a nossa questão, ela pede que a gente descubra quanto vale um quadrado desse, no caso, quanto vale um x. Observemos também que a nossa balança, ela está representada nessa forma algébrica. Mas por que, professora? Observe que o que tem no primeiro prato, aqui, ó, neste primeiro prato, no prato 1, vai ser igual, exatamente igual ao que temos aqui, ó, que é o nosso primeiro membro da equação. Temos um x, temos outro x, mais um x, mais um x, mais uma bola, no caso, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Isso também acontece aqui, ó, no nosso segundo membro, que é o que vem depois do sinal de igualdade. Essa parte da balança é como se ela fosse o nosso igual, ela representa o nosso igual, e aqui é o nosso segundo membro, o nosso segundo prato da balança. E observe que o que tem aqui vai ser exatamente o que tem aqui, ó. Um x, mais um x e 4 bolas.
Que isso quer dizer que temos 4, 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Como aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 2. E agora vamos resolver a nossa questão, assim como vimos resolvendo anteriormente. Já que queremos descobrir quanto vale um quadrado, quanto vale o nosso x, começaremos tirando o x, deixando apenas, fazendo com que sobre apenas um triângulo aqui, apenas um x. Tiramos tanto de um prato quanto do outro. Lembre-se, não podemos tirar só de um lado e não tirar do outro. A nossa balança, ela necessita estar em equilíbrio. E para que isso aconteça, o processo que a gente fizer no primeiro prato, devemos também fazer no segundo prato. Isso também deve se manter na nossa representação algébrica. Observe aqui que tiramos um x tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, para que a equação ela se mantenha em equilíbrio, para que o que tenha no primeiro membro continue sendo igual ao que tem no segundo membro. Voltamos para cá para a balança. Vamos tirar mais um x de um lado e mais um x do outro. Não podemos esquecer, temos que tirar tanto de um lado quanto do outro. É fundamental para que a nossa balança se mantenha em equilíbrio. Observe que ficamos com só um x aqui, aqui já não tem mais x. Vamos observar isso também na representação algébrica. Ó. Vamos tirar um x de um lado e um x do outro. Aqui. Vamos tirar um x de um lado e um x do outro. Ficamos com x mais 2, que é exatamente aqui, ó, que tem aqui, ó. Um x mais 2. Com isso, podemos ver que estamos fazendo o processo correto. Estamos tirando tanto de um lado quanto do outro. E a igualdade, ela se mantém. O que tem no primeiro membro se mantém sendo igual ao que tem no segundo membro. E agora queremos encontrar quanto vale x, não é isso, galerinha? Então, já que não temos mais x para tirar dos pratos, vamos tirar agora os dois, as nossas bolas, para que reste apenas o x e possamos saber quanto vale x, quanto vale o nosso triângulo. Tiramos agora 2 do primeiro prato e 2 do segundo prato. Não esqueçam, galerinha, temos que tirar tanto do primeiro quanto do segundo prato. Passamos isso também na nossa representação algébrica. Tiramos 2 de um lado e 2 do outro. Ó, observe novamente. X mais 2. E aqui também, ó, x mais 2. Ou 2 mais x. E aqui também, no segundo prato, ó, 2 mais 2 mais 2. Assim como tem na nossa representação algébrica. Ó, 2 mais 2 mais 2. Ainda não chegamos no nosso resultado esperado. Devemos fazer o que, galerinha? Tirar mais um 2, não é isso? Olhemos para cá, ó, para a nossa balança. Tiramos 2 e 2. Olha a mágica. Ficamos com apenas x no primeiro prato. Se aqui estamos dizendo que é uma igualdade, então x ele é igual a duas bolas. Olhemos para cá, para a nossa representação. Vamos tirar um 2, não é isso, galerinha? Assim como fizemos na balança. E chegaremos à conclusão que x é igual a duas bolas. O que quer dizer isso? A nossa questão não diz que uma bola ela pesa 2 kg, então x ele vai ser igual à soma de duas bolas, 2 mais 2. X vai ser igual a 4. E assim resolvemos a nossa questão. Vale lembrar, gente, que o x ele é qualquer valor. Foi uma coincidência que os nossos x tenham dado, em sua maioria, 4. Mas o x ele pode ser qualquer valor, a depender da sua questão. Bom, pessoal, e agora vamos resolver uma equação do primeiro grau sem usar a balança, certo? Então, nós temos essa equação, que é x mais x mais x mais x mais x mais x, mais 1, igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2 e mais 2, certo? Pessoal, essa equação a gente está observando que ela está muito grande, né? Então, a gente pode simplificar ela, certo? A gente pode tornar essa equação menor. Mas como é que a gente faz isso? Pessoal, vocês podem fazer assim, da seguinte maneira, certo? Vocês vão somar as letras com as letras e os números com os números. Como assim, professor? Vocês vão somar isso tudo aqui entre eles, certo? Então, x mais x mais x mais x mais x mais x, isso é igual a 6x, certo? E 1 mais 1 é igual a 2, certo?
E quando eu venho aqui, ó, e somo 2 mais 2 são 4, mais 2 são 6, 6 mais 2 são 8, certo? 8 mais 2 são 10, 10 mais 2 são 12, e 12 mais 2 são 14, certo? Então, simplificando toda essa equação de cima, a gente fica com 6x mais 2 igual a 14, certo? Agora, nós temos que cancelar esse valor de mais 2, certo? Então, para que assim a gente possa encontrar o valor de x, certo? Esse é um dos primeiros passos. Então, por que eu tenho que cancelar esse mais 2? Porque quando eu cancelar ele, eu vou ficar apenas com esse valor de 6x no primeiro lado, certo? Então, para cancelar esse mais 2, eu posso simplesmente subtrair ele com o menos 2, que é o seu oposto, certo? Então, eu vou ficar com a equação dessa maneira. Fico com 6x mais 2 menos 2 igual a 14 menos 2. Mas, professor, por que apareceu esse menos 2 aqui? Pessoal, como eu tenho que eliminar esse mais 2 e eu elimino ele com menos 2, então, o que eu fiz foi o quê? Foi, utilizando o método da balança, eu coloquei um menos 2 aqui, e no método da balança, a gente lembra que o que a gente faz de um lado da igualdade, a gente tem que fazer do outro lado da igualdade, certo? Então, como eu coloquei o menos 2 no primeiro membro, eu também devo inserir no segundo membro, certo? Então, quando eu faço mais 2 menos 2, eu vou ficar com 6x no primeiro lado, certo? No primeiro membro. E quando eu faço 14 menos 2, eu fico com 12, certo? E agora, pessoal, o que é que vocês devem fazer? Para resolver agora, vocês devem fazer o seguinte. Vocês devem dividir, certo? Tanto 6 quanto 12. Mas vocês podem dividir por qualquer número? Sim, vocês podem dividir por qualquer número. Mas a gente considera ideal que vocês devam dividir pelo valor que está acompanhando o x, certo? No caso aqui, como o 6, certo? Como vocês estão acompanhando o x, então vocês devem dividir por ele, certo? Com isso, para efetuar essa divisão, a gente fica com 6x igual a 6 igual a 12 dividido por 6, certo? Mas, professor, de onde é que saiu esse 6 aqui? Pessoal, vocês lembrem, tudo que a gente faz de um lado da igualdade, devemos fazer no outro lado da igualdade, certo? E foi isso que a gente também fez aqui assim, ó. O que eu fiz em um lado da igualdade, eu fiz no outro lado da igualdade, certo? Então, quando eu efetuo essa divisão 6x dividido por 6, eu fico com x, certo? E 12 dividido por 6 é igual a 2, certo? Assim, nós conseguimos resolver uma equação do primeiro grau sem usar a balança. No entanto, a gente utiliza a mesma ideia, certo, pessoal? Bom, galerinha, como eu e Josenildo, né, já bem falamos várias vezes, vemos batendo na mesma tecla, de dizer sempre, devemos tirar de um lado, devemos também tirar do outro, para manter a balança em equilíbrio. Trazemos agora duas balanças, para que vocês possam perceber visualmente o que acontece quando eu tiro de um lado e eu não tiro do outro. Se olharmos para essa primeira balança, veremos que esse é o nosso modelo de balança que tratamos anteriormente nas questões resolvidas, onde ela sempre vai se manter em equilíbrio, ela sempre vai, o que tem nesse prato sempre vai ser equivalente ao que tem no segundo prato, porque o processo para resolver a questão sempre é tirar de um lado e tirar do outro. Mas não só tirar de um lado e tirar do outro, mas tirar a mesma quantidade. Se eu tiro uma bola daqui, eu devo também tirar uma bola do segundo prato. Já nessa balança aqui, ó, podemos observar que ela nunca se mantém em equilíbrio, ela nunca está em equilíbrio. O que tem em um prato sempre vai ser maior do que do que o que tem no outro prato. Ou ela podia até estar em equilíbrio, mas tirou-se de um lado e não tirou do outro.
ou tirou mais de um lado e não tirou do outro. E é isso que acontece quando estamos resolvendo uma questão e tiramos apenas de um lado e não tiramos do outro. E aí, galerinha, vocês estão entendendo tudo? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Podem deixar nos comentários, certo? Não se esqueçam de deixar o like. Bom, retornando para a aplicação, né? Como eu tinha falado no início que ao final da apresentação iríamos retomá-la. Então ela diz que Mara é uma fazendeira e deseja sua ajuda para descobrir qual a área do seu terreno. Sabe-se que o terreno é retangular e que seu perímetro é 20 metros. Observe a figura e ajude Mara a saber a área do terreno. Pessoal, no início eu expliquei como era que a gente poderia resolver essa questão, certo? Então, eu tinha falado também que esse lado aqui é igual a esse, certo? E que esse lado aqui é igual a esse. E aqui nós podemos ver melhor, certo? Então, a gente também sabe, né, que a questão diz que tudo isso aqui somado é igual a 20 metros. Por que tudo isso aqui somado é igual a 20 metros? Porque isso aqui é o perímetro, certo? Todos os lados do retângulo. Então, a gente vai encontrar o valor de x para depois encontrarmos a área, certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar a equação, onde a gente sabe que esse lado aqui mais esse lado de cima mais esse lado aqui mais esse lado, tudo isso é igual a 20, certo? Então, a gente pode observar aí que temos uma equação do primeiro grau, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essa equação somando o x e o mais 2, certo? Então, a gente fica com 4x mais 4, certo? Mas, professor, por que 4x? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu tenho 4x, x mais x mais x, 4x, certo? E mais 2 é igual a 4, certo? Então, utilizando a mesma ideia do último exemplo que resolvemos, a gente vai deixar apenas o 4x no primeiro lado da igualdade, certo? Para a gente encontrar o valor de x. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que eliminar esse mais 4. E como é que a gente faz para eliminar o mais 4? Isso mesmo, pessoal. A gente tem que eliminar ele com menos 4, certo? Então, fica assim. 4x mais 4 menos 4 igual a 20 menos 4. Mas, professor, por que apareceu esse menos 4 aqui? Pessoal, lembrem-se, tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente faz do outro lado da igualdade, certo? Então, quando eu fizer mais 4 menos 4, isso aqui vai ser eliminado. Então, eu ficarei apenas com 4x. E 20 menos 4 é igual a 16, certo? E agora, professor, o que é que a gente faz? Lembrem-se, agora a gente vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez no último exemplo. A gente vai dividi-los, certo? Para a gente poder encontrar o valor de x. Professor, vou dividir eles por quem? Vocês vão dividir por um valor que esteja multiplicando já o x, certo? Nesse caso aqui, é o 4, 4x, né? No outro caso, vocês lembram que era o 6. Mas, como nesse caso é o 4, então a gente vai dividir o 4x por 4, certo? E o 16, a gente divide por quem, professor? A gente divide pelo 4 também, pessoal. Porque tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado da igualdade, certo? Então, 4 dividido por 4 é 1. 1 ele não aparece, fica apenas o x. Isso aqui é igual a 4 metros, certo? Por que 4 metros? 16 dividido por 4 é igual a 4. E metro,
porque é a unidade de medida desse tamanho aqui, certo? Então, a gente conseguimos encontrar o valor de x, né, pessoal? Já que a gente conseguiu encontrar o valor de x, ora, aqui embaixo mede apenas x. Então, aqui mede exatamente 4 metros, pessoal. Isso mesmo. Aqui embaixo mede exatamente 4 metros. Mas, professor, aqui está x mais 2. O que é que eu faço? Onde tiver x, você troca pelo 4, certo? Então, a gente fica com 4x mais 2 igual a 6 metros. Certo, pessoal? Bom, e a gente pode ver melhor, não é? Como é que fica. Pessoal, agora a gente pode ajudar a Mara. Sim, a gente pode ajudar a Mara encontrando a área do seu terreno, já que a gente já sabe quanto mede a base do seu terreno e a sua altura, certo? E a gente lembra que para calcular a área de qualquer retângulo, a gente multiplica a sua base vezes sua altura, certo? Nesse caso, a nossa base é 4 metros e a nossa altura é 6 metros, certo? Então, 4 vezes 6, 24, e metro vezes metro é metro quadrado, porque é a unidade de medida de área, certo? Então, com isso, nós conseguimos resolver o problema. E aqui estão nossas referências. Por hoje terminamos. Obrigado pela atenção. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar seu like.